boa noite, pessoal. Vamos fixar aqui um comentário. Live hoje super especial com o Diogo, Bonsai Sul de Minas. Vamos chegando, sejam bem-vindos. Que bacana que é poder ampliar a visão, né? Aqui eu falo sempre com vocês a respeito de jardinagem, do cultivo com as plantas. A gente troca muitas ideias a respeito dos problemas que acontecem com as nossas plantas e como resolver. Só que hoje vai vir uma pessoa muito, muito especial que vai compartilhar com a gente sobre técnicas de bonsai. Para quem não sabe, se alguém aqui ainda não conhece, bonsai são aquelas plantas que têm um tamanho, podem ter um tamanho muito grande, como por exemplo um pé de manga, coisas desse tipo, mas que são cultivadas em pequenos espaços, tá? E ficam no formato lindo, aquelas plantinhas japonesas, tá bom? O Diogo vai chegando aqui. Enquanto isso, pessoal, coloca para mim de onde você é, se você me ouve bem. A Nath tá aqui, a Nath é aluna. Sejam bem-vindos, boa noite, Nath, Ryu Masaki, Rebeca, Maria Isabel, Ana Flávia, Diogão chegou aí, Diogo, Cláudia, Silva Góes, Ana Lúcia, sejam muito, muito bem-vindos. Marcelo, coloca para nós de onde é a sua cidade, de onde você está assistindo a gente. Eu vou chamar o Diogo aqui. Diogo, por favor, aperta para mim numa câmerazinha com um sinalzinho de mais que tem aí embaixo, mandando a solicitação para você participar aqui comigo. Rio de Janeiro, tem gente do Rio, tem gente de Minas. Raul, boa noite. Mogi das Cruzes, São Paulo. Conheço Mogi. BH, Ana Flávia. Não, a Nath não precisa falar de onde é. A Nath é mineira. Doido pra comer um pão de queijo e tomar um café lá. Ribeirão Preto, tá perto aqui de mim, Ana Lúcia. Aê. Goiânia. É da terra do sertanejo. E aí, Diogo? Olá, Larissa. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo belezura e por aí? Bem também, graças a Deus. Deixa eu aumentar aqui. Diogo, seja muitíssimo bem-vindo. Eu queria começar te dizendo assim, que é um prazer enorme poder falar com você. Acompanho o seu trabalho já tem tempo e as suas técnicas de cultivo de bonsai são incríveis, são fascinantes. Eu até imagino que seja um pouco parecido com o pessoal que começa a ficar viciado em algumas espécies, né? Tem gente que gosta muito de suculentas, de plantas carnívoras, de rosas do deserto, enfim. E as técnicas são maravilhosas, assim, e eu sou bem admiradora. Tem pessoal aqui de mais de bonsai aqui entrando também. Muito obrigado também pela oportunidade. É um prazer estar falando com você também. Sou admirador do seu trabalho, toda essa energia positiva. Tem uma carga muito positiva aí, todo esse conteúdo que você passa para a gente aí, diariamente. Obrigada, Diogo, valeu. As plantas, elas são só um instrumento, né? São Sim, só sim. um instrumento, porque a missão é algo muito maior e que vai muito além. E Sim. como eu bem vi, aquele vídeo que você me mandou, acaba que as plantas, elas são uma ferramenta muito poderosa hoje aqui na internet de conseguir contribuir, impactar outras pessoas, mas impactar de uma forma que a gente sabe pela experiência vivida de quão bem faz, né? De quão Sim. leva para um centramento, conexão interior, um novo significado, um novo olhar para a vida. Sim. E a arte do bonsai, ela vem agregar também nesse meio, né? Eu, principalmente, né, pessoa que gosta de bonsai, o bonsai ele tem muito também a nos ensinar,
nesse meio de aprendizado e crescimento com as plantas. Que legal. Ô, Diogo, eu acho que valeria, eu estou vendo bastante gente aqui que está entrando, que talvez não conheça você ou talvez não me conheça. Acho que vale a gente se apresentar para o pessoal e aí depois a gente vai trocando as ideias aí, tá? Beleza pura. Pode se apresentar. Apresenta para nós de onde você Olá, pessoal, é. para quem não me conhece, para quem me conhece que está chegando, já sabe. Meu nome é Diogo, tenho 38 anos, eu pratico a arte do bonsai há mais ou menos aí uns 14 anos. Sou servidor público, né? O bonsai para mim não é um meio de vida, é um hobby, né, que eu gosto muito e gosto também de partilhar esse hobby com as pessoas. Tem um canal no YouTube, se chama Bonsai Sul de Minas. Quem não conhece, se quiser ter a oportunidade de conhecer. E é isso. É um prazer muito grande para mim. Acredito que igual a Larissa, né? Quando a gente encontra uma coisa que aquilo faz bem pra gente, que aquilo nos preenche, às vezes aquela coisa boa tá transbordando tanto na gente que a gente quer que esse transbordamento, essa experiência positiva que a gente tem com aquilo que a gente faz, que também afete as outras pessoas, para que elas possam despertar também esse olhar bonito para as coisas. Que incrível, Diogo. Que legal. Vou me apresentar e depois eu fazendo algumas perguntas. E à medida que o pessoal também quiser interagindo e quiser ir colocando perguntas. Ah, tá, Natália, 14 anos. À medida que o pessoal quiser ir colocando as perguntas, pode ir colocando para não perder as perguntas. Tem um balãozinho com um pontinho de interrogação aqui embaixo. Lá a gente não perde as perguntas. Agora, se colocar no chat, às vezes, se passar um pouquinho rápido, pode ser que a gente não veja, tá? Mas eu sou Larissa Ribeiro, eu sou engenheira agrônoma, mestre em agroecologia, sou especialista em paisagismo e jardinagem, trabalho em campo, no sol, embora muitas pessoas olhem para mim e falem assim, menina, já peguei muito, muito no pesado. Hoje tem, assim, eu tenho um imenso prazer e realização em poder ensinar outras pessoas aquilo que eu estudo há mais de 10 anos, aplico na prática e tenho em campo ali com resultado, com os clientes. Tenho um viveiro de muda, sou do interior de São Paulo, tá? Tenho 30 anos e acho que é isso, pessoal. Tem bastante coisa aí no Instagram também para vocês verem e conhecerem um pouco aí. Mas quem se interessar por coisas de jardinagem, técnicas de cultivo, coisas desse tipo, estou eu aí passando a mensagem ao conhecimento da minha forma, tá? E é isso aí, Diogo. Acho fascinante, fascinante. E isso que você falou é uma coisa muito importante, porque o bonsai ensina, eu acredito que na técnica da paciência, não é? Sim, embora, né, muita gente às vezes fala assim, não vou mexer com bonsai porque eu não tenho paciência. Na realidade, nenhum bonsaísta tem paciência, né? Mas a gente aprende. Durante assim, algum tempo de cultivo, a gente aprende a ter essa paciência que é necessário na arte do bonsai, é imprescindível. Uma das primeiras coisas para a gente poder praticar o bonsai é a paciência. Porque é uma coisa demorada, né? Para a gente poder chegar até certos resultados que a gente espera. E isso é uma coisa importante, hein, Diogo? Porque assim, todo mundo sabe, e especialmente os impacientes sabem o quanto sofrem pela falta da paciência. E algumas qualidades do ser humano, elas são treináveis. Então, Sim. se você precisa se tornar uma pessoa paciente, e não é paciente só por ser, né? É para sofrer menos e para fazer quem está em volta também, né? Para melhorar, para deixar mais leve a vida dos outros, né? Então uma área importante que pode ser considerada aí, né, Diogo? Sim, muito interessante essa questão que você falou do treináveis, né? Que no bonsai tem isso. Às vezes a gente treina, às vezes sem a gente perceber. Quando a gente percebe, isso é muito nítido, né? Que as pessoas, às vezes, que se interessam pela arte e começam a cultivar, de repente a pessoa está falando, mas eu tô diferente, eu tô mais tolerável, eu tô mais paciente, eu não tô com tanta pressa para as coisas. E às vezes até inconscientemente existe esse aprendizado. Da mesma maneira que a gente aprende a ser impaciente, né? Coisas que às vezes o mundo impõe na gente,
que a gente vai ficando com esse afobamento, essa questão com as plantas vem treinar a gente a ver a vida de uma maneira melhor. Muito legal. Aquilo que a gente dá foco, aquilo que a gente se dedica, acaba sendo internalizado. E isso da gente viver, né? A gente vive num meio onde a gente vê as outras pessoas extremamente ansiosas e correndo, e às vezes vive um dia depois do outro. Quem está aqui e divulga os seus trabalhos na internet, eu vi um outro perfil aqui, já correu, já passou, mas assim, eu vi um outro perfil de bonsai, artes marítimas, pessoas que trabalham com a internet hoje também veem isso, é uma produtividade, é uma produção, e aí acaba às vezes perdendo tanto da essência, e quando você vê, você já se perdeu de si, e já está insatisfeito, infeliz, e não sabe nem porquê, né? E as plantas trazem isso, né? Trazem esse retorno para si próprio, e para o sentido maior da vida, né? Da existência. Verdade. Diogo, é difícil? Como que você começou a trabalhar com os bonsais? Conta para o pessoal. Eu comecei no bonsai desde criança, né? Eu acredito que todo mundo aí da década de 80 conhece o filme do Karate Kid, né? Do Miyagi lá, né? Então, o que trouxe o bonsai assim, para o Brasil, que disseminou o bonsai no mundo, foi esse filme do Karate Kid, do Sr. Miyagi trabalhando as plantinhas. E desde aquele despertamento, houve um encantamento muito grande, né, com o pessoal do bonsai por esse filme. Mas na época não tinha celular, não tinha divulgação, né? Hoje em dia é muito fácil a gente aprender muita coisa através da internet. Tem muito conteúdo interessante. Gratuito. Aí eu tive contato uma vez com uma revista, né? Eu estava trabalhando, aí um dos meus chefes me apresentou uma revista. Olha aqui que legal. Aí tinha alguns passo a passos nessa revista e comecei a plantar, fazer com coisas pequenas, né? E aí na revista tinha links de internet, né? Não tinha computador, na época não tinha nem internet no celular. Eu ia na Lan House para poder pesquisar e fui aprendendo. Aí depois veio celular, interação com outras pessoas também que fazia, e começa a formar aquela rede, né? Aí vai trocando experiência e a gente nunca para de aprender também, né? No bonsai a gente vai aprender até morrer. Sempre tem uma coisa nova para poder aprender. E comecei, eu também sou praticante de arte marcial, né? Eu pratico ninjutsu e casou, né? Essa questão do bonsai que é oriental, e eu já gostava de arte marcial, eu falei, agora vai ser zen total, porque bonsai é arte marcial. Que massa, que massa. Diogo, por que não se tornou curiosidade, né? Por que não se tornou ainda essa atividade? Por que atividade, assim, eu digo, é de trabalho? Porque eu visitei, tem alguns anos isso, mas eu visitei a propriedade de um colega, estava deprimidíssimo, estava muito depressivo. Ele tinha algumas empresas, o cara, ele era assim muito grande naquilo que ele fazia, mas é aquela coisa que as pessoas, né, da vida moderna, nós, eu, você, todo mundo que está aí, tem que tomar cuidado, né? Que aí a gente pode se perder no meio do caminho. E quando a gente se perde a essência, fica difícil levar a vida. E esse cara, ele foi parar no médico numa situação bem difícil. O médico falou, olha, procura um hobby. Ele não tinha como abrir mão naquele momento da vida que vivia, tinham muitas pessoas dependendo dele. E ele falou que você tem que fazer um hobby, você tem que ter um tempo para você. E ele foi procurar um hobby de uma coisa que ele conhecia há algum tempo, mas nunca tinha trabalhado, e eram os bonsai. Aí esse cara, ele tinha condições de investir no hobby dele, né? Então, ele comprou uma chácara e começou a cultivar aos poucos. Quando eu fui visitar, ele já estava na atividade há muito tempo. Diogo, é caro. É caro. Ele já fazia assim para venda e tinha uns bonsais que ele não chegava nem perto, assim, tava com os colegas, a gente não colocava nem a mão, porque era muito caro, era muito caro. Isso, há alguns anos atrás, deve ser de, tipo, sei lá, uns 8 anos atrás. Tinham bonsais lá, se eu bem me recordo, assim, na faixa de uns 50 mil reais. Isso há anos atrás, hoje eu não faço nem ideia. Sim, eu costumo nem falar assim que é caro, sabe? Eu costumo falar que tem um alto valor. É verdade. Não, sim. Eu costumo falar que tem um alto valor, porque existem plantas que têm anos de trabalho, plantas que passaram de geração em geração.
Igual tem o mestre Hidaka, né? Ele já faleceu, que foi uma das pessoas que disseminou muito a arte do bonsai de maneira direta e indireta no Brasil. Hoje eu nem sei te falar para você calcular alguma planta dele que ficou por aí. Hoje em muitos viveiros do Brasil tem essa planta pertenceu a Hidaka, né? São coisas de anos de trabalho, né? Por exemplo, eu ainda sou novo no bonsai, eu sou uma criança e estou aprendendo, né? Deixa eu ver se dá para me pegar aqui uma plantinha dessa. Isso aqui é um humus, né? Que lindo. É um humus parvifolia. Uma planta assim que não é de um alto nível, né? Falando aí para quem tem experiência. Quem não tem experiência, tudo é festa, né? Mas assim, uma planta dessa aqui, ela tem 8 anos de trabalho, né? Se for para a gente ver, 8 anos não são assim 8 dias, né? Não é 8 anos ali que você vai ficar direto nessa planta ali, todo dia vai lá e mexe um pouquinho, não é bem assim. Mas é um investimento de 8 anos da sua criatividade, da sua adubação, do seu cuidado. E aonde que a gente vai encontrar uma planta trabalhada por 8 anos? Né? Para a gente chegar a um mínimo de resultado com uma muda, porque existem questões assim, eu posso comprar um pré-bonsai, né, uma planta já preparada para se tornar um bonsai no futuro, ou eu posso criar esse material. Eu sou muito disso, eu gosto de criar. Acredito que 99% de todos os materiais que eu tenho foi eu que criei. Eu tenho muito orgulho de falar isso. Pega do zero. Né? Então tem essa questão de você criar o material. E isso leva muito tempo. Igual o mestre Hidaka também, o mestre Hidaka ele chegou no Japão, né? Foi um imigrante japonês que chegou no Brasil, e ele trouxe sementes de várias espécies com ele, né? E ele plantou. Tem até várias reportagens, quem quiser pesquisar depois sobre o mestre Hidaka. Ele plantou, acredito que não sei se foi 5.000 ou 10.000 sementes de pinheiro negro, e começou também do zero, e eu acho isso muito legal. Em questão de valor, varia muito, né? Varia de artista, né? No bonsai também temos artistas consagrados no meio. Dependendo da pessoa que fez o bonsai, ou da onde que veio esse bonsai, isso também agrega valor ou desagrega valor, tem tudo isso também. Mas, em média, um bonsai pronto aí na faixa de 8 anos, 5 anos, uma planta estilizada dentro de um padrão estético, né? Que também existe os padrões estéticos do bonsai. Varia em torno disso aí. De 1.000 a 10.000 reais aí, uma planta básica. Vamos dizer assim, básica entre aspas. Porque de básico bonsai não tem nada, né? Sim. É incrível a técnica. E realmente isso que você falou é fundamental para tudo na vida, né? Não é o preço, é o valor que aquilo tem por trás. Porque são realmente anos, são técnicas, não são todas as pessoas que plantam uma semente, não vai nascer um bonsai sozinho. É um trabalho com uma técnica muito especial, é muito, muito incrível. Diogo, como que uma pessoa ela pode começar a trabalhar trabalhar não, mas assim, a trabalhar nas plantas, eu digo, não de uma forma profissional, mas como ela consegue começar a fazer bonsai? Qual que é uma boa forma para a pessoa começar a não se frustrar e não parar? Primeiramente, gostar, né? Se a pessoa gosta, porque igual você falou, né? Você olha, você fala que fica cheio de alegria. E normalmente é assim com várias pessoas, vê um bonsai e fala, nossa, como pode, né? E muitas pessoas despertam esse desejo, queria fazer. Primeira coisa, gostar de plantas, né? Ter aptidão para plantas. Não é uma coisa difícil, né? A primeira dica que eu dou, assim, não é merchandise, né? Mas tem um canal no YouTube, o Bonsai Sul de Minas, que tem muito vídeo bom mesmo lá no meu canal para quem quer começar. E você pode fazer com qualquer espécie de planta que você desejar, mas existem algumas espécies que vai favorecer mais um aprendizado, né? Um aprendizado de início, como por exemplo a acerola, é uma ótima espécie para poder estar começando. Tem algumas espécies que tem marca registrada no bonsai, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Aqui não vou ter para mostrar. Pessoal, vai anotando aí, ó. Quem quiser começar a treinar, ó, acerola, ele vai falar algumas espécies.
E é interessante, porque aí elas são mais fáceis, né, Sim, de fazer isso, né? a jabuticabeira também é uma ótima espécie. A gente costuma ver muitos também em supermercados, em floriculturas, né? Aqueles bonsaizinhos que vêm no vasinho de plástico. Né? Muita gente se depara com isso, às vezes, em gardens. Esses bonsaizinhos, eles custam em média, aí, às vezes, de 20 a 50 reais cada um. Muitas daquelas plantinhas, né? Elas podem também se tornar um bonsai. Mas na realidade, aquelas plantas elas são mudas, né? São mudas que as pessoas colocam em vasinhos de plástico e dão ali o nome de bonsai. Né? O bonsai é uma coisa mais profunda, não que ela não possa ser um bonsai. Se a pessoa tem uma plantinha daquela e quer cuidar como um bonsai e ali ela está satisfeita, beleza. Mas se ela quer navegar para as águas mais profundas, né, transformar aquela planta em uma coisa um pouco mais elaborada, então aí vem essa questão do estudo e da prática. E tem muita coisa pela internet, tem apostilas, se você digitar no Google apostilas para bonsai, você vai achar muita coisa na internet, né? E o bonsai nos remete a isso também, remete ao estudo, né? Eu não tinha o hábito de ler, o bonsai me ensinou a ler, me ensinou a concentrar, e ele vai nos levar a estudar, por exemplo, a acerola, uma pessoa quer fazer um bonsai de acerola. Aí ela vai ver de onde veio a acerola, o tipo de adubação que uma acerola gosta, épocas de frutificação de uma acerola, e tudo isso vai. Jabuticabeira também é uma ótima espécie para quem está querendo iniciar na arte do bonsai, que é uma nativa nossa, né? A jabuticabeira é uma nativa. Muita gente gosta de fazer bonsai só de nativas. Ah, é? Na agricultura, na agricultura não, no paisagismo, né, no cultivo do paisagismo, O ligustro, Larissa, né, uma questão, não entendi, Diogo. ligustro também, esse ligustro de jardim é ótimo também para se fazer um bonsai. Eu gosto também. Existe uma vantagem em se trabalhar com plantas nativas, né, do ponto de vista do paisagismo também, que é o equilíbrio ambiental. Quando a gente coloca plantas que são de fora, que tem uma outra condição, ela vem com uma outra condição de resistência, de adaptação, ela pode se tornar vulnerável a algumas pragas, algumas doenças e favorecer um desequilíbrio ambiental. Então, talvez por isso algumas pessoas façam a opção por plantas nativas também nos bonsais. Né? E, Diogo, eu já vi, não pessoalmente, mas eu já vi foto de bonsai de pé de manga. Você já fez? O E pé de produz. manga eu nunca fiz. Eu tenho amigos que fazem, né? Tem essa questão também dessa escolha da espécie, né? Em questão de folhas, né? A manga, por exemplo, é uma planta de folhas grandes. Então, no bonsai é muito importante a gente buscar a proporção. Tudo que a gente vai construir, modelar essa planta, a gente vai buscar a proporção. Eu acredito que no paisagismo deve ter algum estudo sobre proporção, né? Essa questão de criar maquete, tem Tem, toda essa questão de proporção. tem. E no bonsai também é a mesma coisa. A gente tentar criar a proporção de galhos e de folhas para o tamanho daquela planta. E a manga é uma planta que não dá para a gente diminuir muito as folhas dela para criar uma certa proporção. Algumas pessoas ligam, outras pessoas não ligam, mas o bonsai de manga é possível fazer assim. A gente não consegue, como é que eu posso falar, tirar muito dele em questão de ramificação, em questão de proporção, mas é possível fazer e produz também. Só que isso que você falou é interessante, né? E para o pessoal também fazer as escolhas, porque quando a gente tem plantas de folhas muito largas, ela vai dar esse aspecto igual essa que você mostrou, não vai dar, né? Porque ela não fica compacta. Não, realmente. A gente consegue diminuir, nós temos uma técnica no bonsai que a gente consegue diminuir o tamanho da folha em até 20 vezes, independentemente da espécie. Mas algumas plantas são meio que redumonas, né? Eu costumo falar redumonas, vocês perdoam o meu mineirês, que eu sou bem mineiro. Redumonas é o que no dialeto mineirês? É, elas são difíceis de ser adestradas para a gente poder diminuir a folha Redumonas. dela. Aí, uma palavra nova para incorporar aí no dialeto. Redumonas.
Entendi. Evitar plantas redumonas. Outra coisa, Diogo, bonsai, o- na minha cabeça, tá? De quem não entende de bonsai. Bonsai, um dos princípios dele, como a gente precisa conter o crescimento, ele vai ser sempre feitos. Então, para o desenvolvimento do material, tem isso também que é uma coisa que já se quebrou muito na cabeça de quem se quebrou, que eu digo assim, já se desmistificou, né? Porque existiu, né, esses mitos do bonsai em vem se quebrando em quem quer ingressar na arte. Que essa questão de estar sempre cultivando uma planta em vasinho pequenininho, né? Não é bem assim. Vou pegar uma planta ali para mostrar daqui a pouco. Para você fazer o desenvolvimento desse material e criar esse material, primeira coisa que você vai precisar é desenvolver. E para você desenvolver, você precisa dar meios para essa planta crescer, que no caso seria um vaso grande, né? Só que, se eu começo o meu bonsai por semente ou uma muda pequena, eu vou começar em um vaso pequeno. E aos poucos eu vou aumentando o tamanho desse vaso até chegar em um tamanho em que ela possa se desenvolver mais plena. Porque se a planta se desenvolve bem, né, um recipiente maior, ela vai se desenvolver melhor. Se ela se desenvolve bem, ela vai te dar mais linhas de trabalho para você poder aramar, né? Para você poder modelar ela. Após essa modelagem, é que nós vamos começar a diminuir o tamanho do vaso do bonsai. Aí a gente vai fazer o transplante, às vezes algumas plantas permitem diminuir tudo de uma vez e ir para um vasinho, e algumas plantas a gente precisa ir aos poucos diminuindo. Que é aí que vai acontecer a mágica, né, do bonsai, que eles falam que são árvores pequenas que não crescem, né? Mas na realidade ela está confinada em um espaço pequeno, que vai diminuir muito esse crescimento dela. As raízes atrofiam, né? Por As falta raízes de espaço. atrofiam. Tem uma barreira física, ela para de crescer. Sim. E, E a e, minha pergunta sobre ir. Sim, pode falar. e a mesma coisa que acontece é o seguinte, né? Nós temos a compactação da copa, né? E as ramificações. Não tem nenhuma planta sem folha para mostrar. Existe aqui por trás dessas folhas várias ramificações, né, como se fosse de uma árvore na realidade. E a mesma maneira que a gente trabalha essa copa, a gente precisa também trabalhar as raízes, para que não fique só raízes grossas, mas a gente consiga também, na base do tronco, ter uma massa de raízes finas para que a planta, além dela estar confinada, né, ela possa se alimentar com saúde, porque se fica só raízes grossas ali também, ela não consegue se alimentar. E tem o transplante também. Algumas plantas a cada 2 anos, outras a cada 4 anos, algumas a cada 10, dependendo da espécie, a gente retira a planta do vaso, retira todo o substrato novamente, corta as raízes mais grossas e volta ela novamente com um substrato novo para o vaso. Que legal. Diogo, depois de uma planta, ela ter sido transplantada para um vaso, o menor, supondo, tá? Aí você falou para mim de acerola, jabuticaba, alguns bonsais assim. Para que eles consigam. É comum, uma pergunta anterior ao que eu ia fazer é comum deixar bonsai dar fruto, produzir? Sim, é comum. Algumas plantas são mais lentas, né? Assim, para produzir, igual a jabuticaba, né? A jabuticaba, principalmente se for muda pequena que nunca produziu. Eu tenho jabuticabas aqui com 15 anos que nunca produziram. Mas é comum, sim, a gente ter bonsai produzindo. E aí, a minha pergunta, na realidade, seria como elas estão confinadas num espaço muito pequeno, e a gente sabe que as plantas absorvem, em maior parte, os nutrientes via raiz, né, do solo. Tá Sim. lá, os nutrientes estão lá ligados nas partículas do solo e as plantas absorvem junto com a água. Só que o espaço é muito pequeno, então a adubação ela tem que ser bem frequente? Como que é? Ou não? No desenvolvimento da planta, né, a gente faz uma boa adubação para a planta se desenvolver bem. A minha planta veio para um vaso pequeno, aí já entra uma questão de uma adubação inteligente, para eu não dar muita coisa para a planta, porque, por exemplo, se eu colocar aqui nessa planta uma carga de nitrogênio muito grande, ela vai começar a crescer
e eu vou até perder as folhas que eu diminuí, né? É, ela vai perder a forma que ela tem, então eu preciso dosar. Com o tempo e experiência, a gente consegue fazer isso sem ver, mas a adubação ela precisa ser mensal, né? Algumas pessoas optam pelo osmocote, né? O osmocote é um adubo de liberação lenta. No bonsai, a gente utiliza muito o osmocote 15,9,12, é um adubo químico, né? Em plantas envasadas, a gente coloca bem pouquinho, cerca de meia colher de sobremesa. Ele é um adubo que demora, e a liberação dele costuma ser de 4 meses, aí vai ser adubação somente de 4 meses. Mas a maioria das pessoas optam pela adubação orgânica, quando a planta já está envasada. Eu tenho um adubo, né? Eu achei que eu não ia fazer propaganda do meu adubo, mas vou fazer. Eu tenho um adubo que eu fabrico, que é um bocache, né? Eu chamo bocache. Sim. Esse adubo aqui, ele é um bocache. Aproveita, ó, tem 51 pessoas aí. O bocache, gente, é um adubo incrível para todas as plantas. Fala um pouco pra gente. Você que fabrica, Diogo? Que massa! Sim, eu que fabrico. Tem um ano que eu comecei pro Brasil? Para todo o Brasil. Tem um ano mais ou menos que eu comecei a fazer. Eu ensinei a fazer também, né? Para quem não quiser comprar, quiser aprender a fazer. Lá no canal também tem uma playlist completa só ensinando a fazer o adubo. Quero ver quem vai pegar a trabalheira. Dá muito trabalho você fazer um bocache, né? Principalmente se você quiser fazer ele funcionar direitinho. E o bocache, o adubo orgânico, em uma planta envasada, ele ajuda muito também em questão dos micro-organismos, né? Que você não vai ter ali só um solo, né? Você já vai ter um solo vivo, os micro-organismos atuando naquele solo ali. Que legal. Diogo, já foi bem enriquecedor, só que a gente podia abrir para as perguntas, que tem um monte de pergunta aqui. Beleza. Deixa eu abrir aqui para o pessoal. Eu não entendi a pergunta aqui, mas talvez porque eu realmente, pessoal, a minha expertise assim, em plantas em relação à jardinagem, ao paisagismo, bonsai não é minha praia. Se o bonsai ficar doente, você pode me perguntar sobre a doença, mas as técnicas não. Ó, a Lia Santos Eliane. Olá, boa noite. Tem um pré-bonsai de primavera, Bungavilha. E minha dúvida é, eu posso usar cauda? É alguma cauda específica Eu acredito que seja a cauda sulfocálcica. Cauda bordaleza? Eu não sei se ela já é bonsaísta, né? No bonsai a gente utiliza muito a cauda sulfocálcica, não sei se você tem conhecimento. Ela é parecida com a cauda bordaleza, mas a gente usa, ela é a base de enxofre e cal. Eu também faço essa cauda. Agora depende da doença, né? A cauda sulfocálcica, ela é fungicida. Fungicida, acaricida, e ela é um pouco de fertilizante também. Se a planta tiver sido atacada por fungos, né, se ela constatou que foi fungos, ela pode estar usando a cauda sulfocálcica. A bordaleza não tem experiência, apesar que eu já escutei falar muito bem dela. Eu preciso até estudar um pouquinho sobre a cauda bordaleza. Ô, Diogo, a cauda bordaleza, ela é a base de sulfato de cobre. É diferente da cauda sulfocálcica. E ela também tem finalidade fungicida. No caso da sulfocálcica, ela tem enxofre. Enxofre é um macronutriente, por isso ela funciona então como um adubo também. Só Sim. que eu nunca apliquei cauda sulfocálcica, tá? Cauda bordaleza já usei algumas vezes, mas não uso mais. A cauda sulfocálcica também deixa a planta toda manchada, esbranquiçada? Muito. Deixa, né? Totalmente. Fica bem pintadinha. E tem um cheiro bem desagradável. Um cheiro Fica toda esbranquiçada por causa cheiro de enxofre. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. O enxofre é um pó, pessoal, mas ele tem um cheiro assim, bem forte, enxofre, né? E a cal que vai junto deixa a solução bem leitosa e quando a gente aplica e seca, a planta fica esbranquiçada, assim, não queima a planta, mas ela fica esbranquiçada. Umas plantinhas iguais que o Diogo está mostrando, não tem como limpar. Então, eu não gosto desse tipo de produto para passar em planta ornamental, Diogo, porque fica feio depois.
Sim. No bonsai, os juníperos, né? Isso aqui é um junípero. Nos juníperos é imprescindível. Quem faz bonsai, a aplicação mensal da cauda sufocáustica para manter a saúde dele. Ah, é? Isso é uma coisa assim geral que ele é muito atacado por ácaros, né? Aranhiço também. Existem outras coisas que podem ser aplicadas, mas o bonsai, nós não ficamos sem a cauda sufocáustica, não sei se está dando para ver. Isso aqui é uma madeira Dá. morta, ó. Essa madeira está sem vida, a gente vê que ela está branquinha, né? No Uhum. bonsai a gente utiliza muito a cauda, porque a gente pincela essa cauda pura, aonde a madeira do bonsai é morta, para poder preservar da podridão. Mais ou menos Que uma, legal. duas vezes por ano, a gente pincela a cauda sulfocálcica na madeira morta do bonsai, para que não haja apodrecimento. Mais ou menos depois de uns 3 ou 4 anos que a gente vai tratando essa madeira, ela vai se calcificando e torna quase que impossível os fungos agir ali para poder deteriorar a madeira. Que legal. Show de bola. Aí, Lia, coloca assim. Ah, e era essa cauda mesmo. Ela colocou aqui. Era cauda sufocáustica, Diogo, que ela queria dizer. Vamos lá para uma pergunta da Nath. A Nath é aluna. Vamos aqui, cadê? A planta diminui o tamanho da folha como? Por algum tipo de manutenção, não consigo imaginar de outra forma. Como que faz para diminuir? Você falou que diminui até quanto da folha? Dois terços? Até 20 vezes. Até 20 vezes. Como é que faz isso? É, Estamos quase que na época de fazer esse tipo de procedimento, né? Não é uma coisa assim da noite para o dia, é uma coisa que demora também anos. Por exemplo, cadê meu humus? Já foi lá para cima. Deixa eu ver se eu acho outra, tá longe. Mas vamos lá. No bonsai existe a desfolha, né? O que é a desfolha? A gente corta todas as folhas da planta pelo pecíolo, vai ficar só o pecíolo nessa desfolha. E nesse mês de verão, né, meados de verão, é a época da gente fazer a desfolha para que haja a diminuição das folhas. Lembrando que, para a gente diminuir as folhas de um bonsai, ele precisa, na realidade, ser uma planta pronta, com a estrutura pronta em um vaso de bonsai. A gente fazer isso em uma planta que ainda não é um bonsai, vai ser perca de tempo. Então, meu bonsai está pronto e agora eu preciso diminuir as folhas para que haja mais proporção. Então, meados do verão, eu vou Isso fazer uma... depois que já foi reduzindo o vaso, Diogo? Sim, minha Depois que planta... já passou para o menor vaso que ela vai ficar. Sim, minha planta já está pronta. Aí eu vou me preocupar com essa diminuição das folhas. Aí é feito de Certo. desfolhas anuais. Por exemplo, meados de verão é a melhor época para isso. Porque no verão, né, principalmente meados de verão, as plantas costumam estar no seu auge de desenvolvimento. Então essa desfolha já vai dar um choque nela. E como o sol é muito quente, né, já tem uma tendência natural das folhas virem menor, tem a tendência também da planta estar em um vaso reduzido, que vai diminuir a força dessas folhas virem. Vai haver também uma redução na adubação. Eu vou fazer a desfolha, eu vou cortar a adubação e vou cortar também a água, né? Ah, mas se eu cortar a água, a planta vai morrer. Aí é uma coisa acompanhada de perto. Por exemplo, começou a apontar aqueles montes de brotinhos. A gente faz a desfolha, a gente percebe quando aponta os olhinhos do brotos, né? Dos brotos lá saindo. Aí eu deixo o meu substrato secar mesmo. Na hora que eu vejo que o meu substrato está seco, aí eu vou lá, rego um pouquinho. Aí o que vai acontecer? Essas folhas vão amadurecer menores, né? Elas vão chegar até certo ponto e vão amadurecer. Depois delas maduras, elas não têm nem como e nem por que crescer mais. Elas já atingiram ali a sua maturidade. E isso vai coisas de ano. Aí no próximo ano eu vou fazer mais uma desfolha nessa planta, né? Para poder diminuir mais uma vez a desfolha dessa planta. Aí vai ano após ano, ou então 2 ou 3 vezes por ano, esse tipo de desfolha. A gente tira a folha, tira o nutriente e controla a rega para as folhas virem menores. Essa folha do humus, acho que poucas pessoas conhecem o humus, né? Deixa eu ver se vai estar dando para mostrar direito aqui a folha do humus. Ela está menor que o meu Parece uma dedo. folha de murta,
Não parece? Aquela árvore de Sim, calçada, uma parece uma, dama da noite, tem gente que chama parece de uma dama folha da de noite. murta. Essa folha aqui, ela Não é é? mais ou menos umas 3 ou 4 vezes maior que isso aqui. Aí a questão do tamanho da folha que eu quero deixar, aí vai de cada um, vai de um gosto, né? Algumas pessoas Uhum. também não se preocupam muito com essa questão da diminuição da folha, mas é interessante. Que bacana. Diogo, você tá cheio de perguntas aqui. Ó, vamos lá. Bora lá. É, a Maria Isabel tá sensível a isso tudo que você falou. Ela disse assim: a planta não sofre com todo esse procedimento. É um estresse, mas é um estresse em que ela vai se adaptando aos poucos, certo, Diogo? Falei bobagem. Abraço aí para você, Bel. Então, É, gente. existe uma questão, né? Algumas pessoas não fazem bonsai porque tem dó, né, das plantas. Muitas pessoas, principalmente, perco até seguidores no canal, né, quando eu faço uma poda drástica em alguma planta. Às vezes a planta está toda bonita lá em cima e eu vou lá embaixo e tchaf. Adeus, planta, fica só o toquinho. São coisas necessárias, né, para a gente poder criar essa arte do bonsai. Da mesma maneira que às vezes tem procedimentos que às vezes pareça que a planta está sofrendo, né? Tem procedimentos também que a gente faz para a planta ficar vistosa. É difícil dizer assim se a planta sofre ou não. Realmente é pergunta de poeta, Biel. Mas eu acredito que a planta não, né? Eu vou pensar que a planta não sofre e que ela nos A gente pode criar uma poesia disso, Diogo. pode Já que é criar. uma pergunta de poeta, quando a gente passa por sofrimentos na vida, a gente acaba se tornando uma pessoa depois mais o quê? Mais Sim, forte, mais sim, iluminada, mais justamente, resistente, não é? Então justamente. pronto, é um sofrimento para o bem, Pro tá? bem, pro bem. É, aqui, gaiatas, ela é de plantas carnívoras. Existe bonsai de cacto e de suculenta, Diogo? Não, né? Existe o significado da palavra bonsai, né, traduzida literalmente para a nossa língua, é árvore em vaso, né, ou árvore na bandeja. Então, se a questão é árvore, né, então não dá para a gente falar uma suculenta, uma árvore na bandeja. Mas existem muitas artes que acompanham o bonsai na sua apresentação. Por exemplo, aqui eu tenho uma mesinha, deixa eu ver se vai dar para ver, se eu deixar cair. Tem uma mesinha aqui com uma érica japônica, ó. Tá vendo que tem um vasinho de suculenta ao Uhum, lado? Esse vasinho de uhum. suculenta que acompanha o bonsai em muitas exposições, né, exposições sérias, digamos assim, sempre vai ter um bonsai grande, né, em cima de uma mesa expositora, e embaixo, ao lado, vai ter um vasinho menor, como este aqui, ó. Isso aqui é um vasinho de suculenta, eu não sei o nome dessa suculenta aqui. E vai ter um vasinho menor. Esse vasinho menor é chamado de kusamono. Se eu não me engano, kusamono significa mato no vaso. Se eu não me engano. Então, um cacto ou uma suculenta pode ser chamado de kusamono. Eu gosto de cacto também, galera. Dá uma olhada nesse aqui. Isso aqui vai dar uma flor tão linda. Que é um Lindo. cacto e um vasinho de bonsai. Eu acho que fica muito legal também essa forma de cultivo. O Show bonsai de bola. também é interessante a gente pensar que ele é feito com plantas de tronco lenhoso. Muitas pessoas às vezes cultivam portucalária, né? A rosa do deserto também, existe muita discussão na internet de pessoas que fazem bonsai de árvore no deserto, se é bonsai ou se não é bonsai. Eu, particularmente, se eu sou dono da planta e eu cultivo a planta, eu posso dar o nome que eu quiser para ela. Né? É uma coisa, claro, é uma coisa muito pessoal. Se eu tenho Ué. uma rosa do deserto e para mim o meu bonsai de rosa do deserto é a minha árvore na bandeja e eu estou feliz com isso, nossa, que maravilha. Né? Mas tem essas questões O de filho que o é bom. seu, põe o nome que quiser. Sim, né? Existe essa questão de que o bonsai ele é feito com plantas de tronco lenhoso. Ótimo. Por exemplo, eu já vi bonsai de bananeira. Bananeira não tem um tronco lenhoso. Não tem tronco nenhum.
É, deixa eu pegar. Tem bastante pergunta, então eu vou pegar de pessoas diferentes aqui. Uma DJ Micael Matos, acho que é assim. Com essa grande demanda de chuvas, corre o risco do solo das nossas plantinhas ficarem saturados? Fica. Como é que é para bonsai? O substrato para bonsai ele tem que ser bem drenado? Tem alguma coisa específica? Então, no bonsai existe Diogo, substratos... deixa Oi? eu só te interromper um minutinho. Pode falar. É que tem alguém batendo palma aqui e já faz um tempo. E aí deixa eu só dar uma instrução, mas vai respondendo para o pessoal. Eu não demoro, é só um minuto. Beleza, certinho, à vontade. E galera, ficou só nós aqui agora, nós vai fazer bagunça nisso aqui, você quer ver? Mentira. Então, essa questão das chuvas, né? No bonsai, nós temos substratos, né? Eu não posso falar que existe substrato para bonsai, mas existem substratos. Por que substratos? Existem muitas regiões, né, diferentes do Brasil e do mundo que são cultivados os bonsais. Só porque eu ia começar a bagunça, você já voltou. Voltei. Aí eu estava falando, né, que é a questão do substrato e chuva. No Brasil e no mundo existem regiões diferentes, com climas diferentes, então nós temos substratos para bonsai. Mas o que todos esses substratos têm em comum? A aeração, e ele é composto por uma parte orgânica e uma parte inorgânica. Então, por exemplo, se em questões de chuva, todos os substratos para bonsai, ele vai precisar ser um substrato drenante. O que vai reter essa umidade no substrato vai ser a matéria orgânica. Como, por exemplo, hoje em dia está até muito difundida a questão do caco de telha. Eu não sei se você, como paisagista, você já notou essa questão do uso da caqueira de telha. Eu acho que até para ornamentar algumas coisas, acho que não vai dar para ver, né? O bonsai, eu utilizo o meu substrato, caco de telhas, né? E terra para vasos e floreiras, ok? Às vezes eu adiciono um pouquinho de casca de pinos, ou então palha de arroz carbonizada, dependendo da espécie, mas se o meu substrato for aerado e tiver um escoamento de água necessário, não tem com o que se preocupar. Mas se eu tenho ali no meu bonsai uma terra pura que vai se transformar em um limo, aí a minha planta vai ser prejudicada, porque aí vai lacrar o substrato, não é uma coisa da noite para o dia também, vai aos poucos ali sendo degradada. Uhum. O que pode acontecer em um substrato aerado, né, que tem uma drenagem, é a lixiviação, mas isso facilmente a gente recoloca de novo ali um adubo e acaba com essa questão. Uhum. Muito bom. Para as plantas, em geral, o excesso de água nunca é bom. Excesso em nada é bom, né? Mas né, em relação aos bonsais aí com seus cultivos especiais, né? Tá aí a resposta. Ah, uma pergunta legal aqui, ó. Ai, eu perdi a pergunta, por isso que aconteceu. Perdi a pergunta. Não, aqui. Aqui, a pergunta do João. É muito difícil manter um bonsai em apartamento, João? É uma pergunta que as pessoas fazem muito, mas existem muitas pessoas que cultivam bonsai em apartamento também, e são muito felizes com isso, né? Porque apartamento, às vezes você está lá no alto, né? Sempre cabe uma plantinha em algum lugar, né? Em questão de dificuldade, é muito interessante você ter uma entrada de sol. Se você tiver uma entrada de sol em algum local do seu apartamento, ali vai ser o local de você deixar a sua planta, porque o bonsai ele é criado no tempo, tá? Uma coisa que eu não falei que é muito importante também, que bonsai ele é como uma árvore na natureza. Ele vai passar por chuva, ele vai passar por sol, e ele precisa do sol e da chuva, né? E às vezes até sol pleno mesmo. E vai precisar da luz. Existem espécies que não tem tanta necessidade de luz assim. Por exemplo, o humus, né, que eu mostrei aqui agora há pouco, é uma planta muito indicada para quem tem apartamento. O ficus também é uma ótima planta para apartamento. Mas qual planta que eu poderia citar? Por que na hora que eu preciso os nomes somem tudo? A ceriça, né?
seria isso aí, essa que está aqui atrás, aqui, ó, com essas raízes todas de fora aqui, também é uma planta que irá gostar de um apartamento. Mas seria interessante ela ficar perto de uma janela, um local onde tenha luz. E existe também a iluminação artificial, né? Eu não tenho nenhum tipo de experiência com questão de iluminação artificial. Então, pelo que eu entendo, então, Diogo, perdão, é, vai depender da espécie que ele vai querer tornar bonsai, ou que ele vai escolher comprar pronto como bonsai, né? Sim, Vai ser uma espécie, se ele não tiver sol direto, para oferecer pelo menos uma condição de meia sombra, ele tem que escolher uma espécie que seja de sombra. Lembrando que sombra não é breu. Todas as plantas sim, precisam de energia do sol, porque o sol é a fonte de energia para as plantas, então elas não conseguem fazer sim, fotossíntese. sim. Então, tá aí, João, a sua pergunta. Pessoal, eu vou escolher aqui mais algumas, só que essa live ela vai ficar salva. E como para ela ficar salva, a gente tem que ir até 1 hora de live. Então eu vou encerrar ela daqui a pouquinho. E se a sua dúvida não foi respondida, eu já vou até pedir, você nem sai da live lá em cima, aqui para mim tá aparecendo esse lado. Lá em cima tá escrito assim, Arte dos Bonsais, e tem uma setinha. Você pode apertar lá. Se você não acompanha o perfil do Diogo, você já consegue seguir ele por ali. Aí depois você manda umas perguntas pro Diogo. Não adianta mandar pergunta de bonsai para mim. Se quiser saber outras coisas, pode mandar no meu perfil. Se você não me acompanha, também ali você consegue acompanhar o Diogo e eu, tá? Mas vamos lá, mais umas aqui, ó. Pense Verde Jardinagem. Ontem a gente estava junto numa live. É Mulher Jardineira, Verona. Diogo, qual a altura do menor bonsai que você já cultivou? A altura do menor bonsai que eu já cultivei. Qual que é? O menorzinho de todos. Menorzinho de todos. Acredito que cerca de 10 a 15 centímetros. Existem menores, Bem né? miudinho. Com Bem pequenininho, formatinho de bonsai, de com árvore mesmo. formatinho de Você bonsai. tem foto disso aí lá no Instagram? Eu não sei, viu? Preciso olhar. Às vezes deve ter sim. Né, que o bonsai tem a classificação por tamanho, né? Tem os menores, pititinho mesmo, assim, tem uns que o pessoal coloca até num dedal, que são os mamê, né, que são o bonsai mamê. Depois do mamê, eu acredito que vem a categoria chorrim. Eu não vou me lembrar de falar para você a altura correta, né? Que tem os mini, depois dos mini tem uma classificação e depois tem os macro também, que já são plantas maiores. Uhum. Você gosta de fazer eles, os maiores do que os pequenininhos? Eu Tem prefiro algum médio, eu prefiro as plantas médio? médias. Ao Uhum. contrário do que se pensa, quanto menor, mais trabalho dá para cuidar. É interessante a gente ter a visão também que um bonsai, né, ele não é às vezes assim apenas uma planta, igual a gente tem. Assim, eu acredito que como todas as plantas, né, mas o bonsai de uma maneira mais especial para mim, pela minha visão. É, assim como nós temos animais de estimação, nós temos peixinhos, temos cachorrinhos, temos gatinhos, temos canarinhos, temos leões, tigres, elefantes, mentira. Assim como nós temos animais de estimação, Eu não tenho esses aqui, não. nós também o bonsai ele é uma planta também de estimação. Então ele vai precisar de um cuidado, de um carinho, de uma observação de perto também. E quanto menor, mais trabalho dá, eu digo assim, para poder cuidar. A rega vai ter que ser uma rega muito de pertinho, né? Às vezes é precisar regar umas até 6 vezes por dia. Existem técnicas, né, de deixar numa bacinha de areia, uma coisa assim, mas por aí vai. Imagina 6 vezes por dia. Meus clientes me pedem planta que não tem que molhar. Imagina. Tem que ser para apaixonados mesmo pela arte, porque senão. Ah, Diogo, tem uma coisa que é só uma colocação da Natália, que é a minha aluna, e ela falando sobre o CAPS, mas o Diogo desenvolve e trabalha no CAPS, tá? Se você quiser falar um pouco sobre isso, Diogo, ó, não é bem uma pergunta, mas se ele trabalha com bonsai no CAPS, coloca ele em contato comigo.
Depois eu intermedio o contato de vocês dois, mas ele desenvolve. Esse trabalho está acontecendo ainda, Diogo? Sim, eu No trabalho CAPS? no CAPS, né? Eu sou servidor público na minha cidade e eu comecei no CAPS com o bonsai, né? O bonsai entrou na minha vida, eu já passei por transtornos psicológicos, né? Eu tive síndrome do pânico, depressão, e o bonsai foi algo que agregou muito na minha vida, né? Quando eu passei por esse período, o bonsai foi uma ferramenta muito importante para mim passar por tudo isso. Aí eu fui convidado, né, para estar implantando uma oficina de bonsai no CAPS da minha cidade. Foi muito bem aceita essa oficina, os pacientes gostaram demais, houve uma evolução bacana demais no quadro dos pacientes. Essa oficina ainda acontece até hoje. Hoje eu sou oficineiro do CAPS, né? Eu não desenvolvo apenas a oficina de bonsai. Hoje nós temos várias outras oficinas de artesanato, nós cultivamos cactos, suculentas, né? Como eu gosto muito de planta, as plantas são a parte que eu mais gosto do CAPS, mas a arte de uma maneira geral, hoje eu trabalho lá no CAPS nesse sentido. Que legal, que legal. Depois intermediar, ela é mineira também, ela tá por aí. Mais uma Beleza. pergunta legal. Qual a diferença de muda, pré-bonsai e bonsai, Ju? Rapaz, essa pergunta aí, deixa eu ver se eu vejo a carinha. Geralmente quem faz essa carinha aí, essas perguntas quem faz geralmente, pessoa que já sabe um pouquinho. Eu tenho um vídeo, né, Ela para é de plantas carnívoras. de Ela é plantas muito carnívoras. expert em plantas carnívoras. Nossa, eu morro de vontade. Eu ainda vou cultivar plantas carnívoras ainda. Depois eu quero trocar ideia para Eu saber como é que eu também. faço E para o cultivar. perfil dela é incrível. Depois eu vou dar uma olhada aí. A diferença de pré-bonsai falando assim de maneira bem resumida, né? Porque eu tenho um vídeo, mais ou menos acho que de uns 30 ou 40 minutos, eu acho que é isso tudo mesmo, falando só sobre esse tema. Bonsai, deixa eu ver aqui de novo. Muda para bonsai, bonsai. Muda. Muda é qualquer planta, né? Qualquer planta jovem ali plantada de semente ou estaca é uma muda. Para ela se tornar um pré-bonsai, você vai pegar essa muda e vai fazer um trabalho primário nela. O que seria esse trabalho? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Que bacana, né? A live vai sumir sozinha ou você que sai na hora que dá uma Eu hora? que tenho que tirar ela. Tá. Ela não some sozinha. Só que se a gente ultrapassar uma hora, a gente consegue continuar. Mas aí ela não fica salva e é uma pena. Então vamos deixar ela salva. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é uma mini acerola. Você está vendo que ela está com um arame no tronco? Ela era uma Tô. muda reta, né? E foi passado o arame, foi entortada essa muda e posicionado os galhos. Uma questão assim para iniciante, o bonsai também tem os estilos, né? Tem vários estilos do bonsai. Um estilo muito interessante para quem está começando é o moyogi, que é uma árvore com o tronco sinuoso, né? Em uma de suas curvas sai um galho, né? Para a direita ou para a esquerda. Na outra curva sai um galho para o outro lado, depois vamos ter um galho para trás e um galho para frente. Então, a minha muda agora já é um pré-bonsai, digamos assim, porque ela está foi feito nela aqui trabalhos para que ela se torne um pré-bonsai. Só que ela é um pré-bonsai jovem. Depois que ela amadurecer este formato que ela está e esses galhos crescerem, né, se amadurecerem, haver uma poda nesses galhos para que eles possam ramificar, ela vai cada vez mais se tornando um pré-bonsai de qualidade, né, e com um valor mais alto. Até que um dia, daquela ainda vai para um vaso maior, para se desenvolver mais, até que um dia ela retorne para o vaso de bonsai. Assim que ela estiver envasada, ela vai se tornar um bonsai. Mas é uma coisa subjetiva, né? Vai muito de cada um. Igual eu falei, as pessoas podem comprar um bonsai daquele de floricultura, um bonsai daquele de mercado, e cuidar dessas plantas como se fosse um bonsai, mesmo se não existe um trabalho de estilização, etc. Aí vai de cada um. Mas normalmente as pessoas que às Ótimo. vezes estão com essas plantas e começam a pesquisar sobre o bonsai e ver algumas questões, algumas plantas mais elaboradas, mais bem trabalhadas, esses bonsais de floricultura, esse mercado desperta essa curiosidade
para poder se chegar naquele resultado também. Uhum. Sensacional. Nossa, tem muita coisa. A gente poderia depois fazer um outro momento, eu te mandar essas perguntas, Diogo, vira muito conteúdo. Mas a gente vai ter que encerrar, porque já está dando 1 hora de live. Beleza, pura. Eu Foi um queria fazer um prazer para pedido mim. para quem está aqui. Oi? Foi um grande prazer para mim. Ai, que legal, uma delícia. Se essa live ajudou você que está assistindo, eu queria pedir encarecidamente uma gentileza sua. Se você puder printar essa tela aí agora e depois postar e marcar a gente, isso ajuda muito a que a nossa mensagem chegue mais longe, tá? Então, eu e o Diogo, a gente vai fazer uma pose bem bonita agora para dar tempo de você printar essa tela. Deu? Legal? Ah, então tá bom. Pessoal, muitíssimo obrigado por estar aqui. Diogo, Deus te abençoe muito, muito, muito. Muito sucesso. Que a sua mensagem Amém, chegue você ainda também. mais longe. Estamos juntos aí nessa caminhada de multiplicar, de encontrar pessoas, impactar pessoas através da natureza, que é uma ferramenta tão poderosa de transformar a vida das pessoas. Tá bom? Eu que agradeço. Agradeço pelo convite. Sou um admirador do seu trabalho, né? Eu nem me lembro quando eu me deparei com você, mas você estava passando uma mensagem tão legal no dia, fez diferença na minha vida a mensagem que você estava passando no dia. Não me lembro qual, mas eu sei direitinho onde que ela mexeu. Quero agradecer pela oportunidade e estender também o convite, né, para a gente poder fazer uma live lá no meu canal. Convido você para explorar seus conhecimentos de agrônoma e de paisagista e falar sobre plantas. Vai ser um grande prazer receber você lá. Estou super à disposição, falar, dividir os conhecimentos, contribuir com as pessoas dessa forma, que é a forma que eu sei hoje, a forma como eu domino, planta, o universo de plantas e as questões assim ambientais que envolvem a natureza. Sempre um prazer, isso faz a minha alma vibrar. Então, estou super à disposição mesmo. Deus abençoe cada um. Quem gosta por hobby, quem quer trabalhar com planta, quem quer empreender com planta, quem tem algo que vibra dentro, vem com a gente, que a gente está junto aí esse ano. E como eu já disse no primeiro vídeo desse ano, eu vou falar aqui de novo, 2022 vai ser um ano da virada, na vida de muitas e muitas pessoas. Só que para que isso vire, a gente dá as mãos, a gente não anda sozinho, não. Amém. Um abraço, Diogão. Valeu. Obrigada, Um abraço, obrigada, galera. obrigada. Obrigado por tudo. Até mais. E tchau, pessoal. quem quiser Tudo tirar de as bom. dúvidas, é só entrar em contato lá. Sim. Valeu. Tchau, tchau.